Hoje vamos falar de uma figura que, apesar de ter vivido há séculos, ainda consegue nos fazer rir e pensar. Estou falando de Triboulet, o bobo da corte mais esperto e irreverente da história. E acredite, ele não era apenas um piadista qualquer. Triboulet sabia exatamente onde estava se metendo e, muitas vezes, foi onde nenhum outro bobo ousaria ir. Para começar, quem foi esse tal de Triboulet? Ele viveu na França durante o século XVI, servindo como bobo da corte para dois dos monarcas mais poderosos da época, Luís XII e Francisco I. Agora você pode pensar, mas ele era só um bobo, certo? Errado. Naqueles tempos, o papel do bobo da corte ia muito além de apenas entreter a nobreza. Ele era confidente, alguém que tinha permissão para dizer verdades que ninguém ousava dizer, tudo isso disfarçado de piada. Triboulet era especialmente habilidoso em andar na linha tênue entre a graça e a ofensa. Ele sabia exatamente como provocar riso sem perder a cabeça, literalmente. Mas claro, até o mais esperto dos bobos às vezes passava do ponto. Uma das piadas mais famosas de Triboulet aconteceu durante o reinado de Francisco I. Ele, sempre afiado, adorava zombar da corte, e certo dia decidiu tirar sarro de um dos nobres que, convenhamos, era bastante arrogante. Triboulet disse algo como: "Majestade, esse homem é tão vaidoso que acredita que até espelho se apaixona por ele." Todos riram, inclusive o rei, mas o nobre em questão, obviamente, não achou graça nenhuma. Ele exigiu que Triboulet fosse punido. Aqui entra a genialidade de Triboulet. Ele sabia que as palavras podiam ser perigosas, mas também sabia que podia usá-las a seu favor. Quando o rei lhe deu a chance de se desculpar, ele disse: "Peço perdão, majestade, por ter ofendido esse nobre, e por não tê-lo ofendido mais cedo." O rei, é claro, caiu na gargalhada e Triboulet escapou sem punição. Mas nem sempre as coisas saíam bem para Triboulet. Houve um momento em que ele foi longe demais. Durante uma de suas provocações, ele fez uma piada sobre a rainha. Agora todos sabemos que brincar com a rainha era um grande não naquela época. Francisco I ficou furioso e, num acesso de raiva, condenou Triboulet à morte. Sim, o bobo da corte que tantas vezes escapou de encrencas estava agora em sua maior e talvez última provocação. Mas Triboulet não seria Triboulet se não tivesse uma carta na manga. Diante da sentença, ele pediu um último desejo ao rei. Francisco, talvez curioso ou talvez desejando mais uma boa risada, concordou em ouvir o pedido. E é aqui que Triboulet nos mostra porque era considerado um gênio do humor. Ele disse: "Majestade, escolho morrer de velhice." Imagine só a cara do rei ao ouvir isso. Francisco I, admirado com a esperteza do bobo, não teve outra opção a não ser revogar a sentença e deixar Triboulet viver. Afinal, quem poderia punir alguém que conseguiu, até no último momento, transformar sua desgraça em piada? Triboulet não era só um bobo da corte, ele era um mestre na arte de viver perigosamente. Em uma época em que uma palavra mal colocada poderia custar a vida, ele dançava sobre essa linha com uma habilidade que poucos possuíam. E sabe o que é mais curioso? Triboulet inspirou outros personagens famosos. Ele é muitas vezes citado como inspiração para o personagem do bobo da corte no livro O Rei se Diverte, de Victor Hugo, que por sua vez inspirou a ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi. Triboulet, ou sua versão ficcional, continua a viver no imaginário popular, como um símbolo de inteligência e austácia disfarçadas de tolice. E não podemos esquecer que ele também serviu de exemplo para outros bobos da corte, mostrando que, com as palavras certas, você pode escapar da situação mais perigosa. Quem diria que um bobo da corte poderia ensinar tanto sobre a vida? Triboulet nos lembra que na vida nem sempre a força bruta ou o poder são as armas mais eficazes. Às vezes uma boa piada ou uma resposta inteligente pode ser o que salva o dia, ou a sua cabeça. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma situação complicada, lembre-se do bom e velho Triboulet e pergunte a si mesmo, como ele sairia dessa? Se você gostou dessa história e quer conhecer mais personagens incríveis como Triboulet, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E compartilhar com seus amigos. Quem sabe, assim como ele, você também consiga enganar a morte, ou pelo menos o tédio.